Hoje vamos começar a função. Vamos fazer a introdução ao estudo da função. E nossa obrigação é trabalhar com vocês o conceito de plano cartesiano ou plano ortogonal. O plano cartesiano ele é formado por duas retas reais, uma na posição horizontal e a outra na posição vertical. A reta real na posição horizontal é chamado de eixo X, eixo dos X ou eixo das abscissas. O eixo Y é chamado de eixo Y, eixo dos Y ou eixo das ordenadas. Portanto, o eixo X é o chamado eixo das abscissas e o eixo Y é conhecido como o eixo das ordenadas. Para você não esquecer, lá vai uma dica. Abscissa, você vai pensar em abscissa. Ordenada, você pensará em ordinada. Fica a dica para a gente poder lembrar quem é X e quem é Y. Abscissa é X. Ordenada é Y. Nossa obrigação aqui é marcar pontos nesse plano cartesiano. Esses pontos são chamados de pares ordenados. Mas antes disso, eu quero que você guarde o seguinte. Nós teremos um sentido positivo para o plano cartesiano. E esse sentido é o anti-horário. O sentido anti-horário é o positivo. Esse é o chamado primeiro quadrante. Se o sentido é anti-horário, vai ser contrário ao movimento dos ponteiros de um relógio. Portanto, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nossa obrigação será marcar nesse plano cartesiano os pares ordenados. Nós tiraremos daí, pessoal, os famosos pares ordenados. O primeiro valor é o X, o segundo valor é o Y. Sempre nessa posição. Primeiro o X e depois o Y. É um par em ordem. Observe que no primeiro quadrante, os valores de X são positivos e os valores de Y também são positivos. Isso quer dizer que qualquer ponto no primeiro quadrante, tanto X quanto Y são maiores que zero. Já no segundo quadrante, observe que o X é negativo e os valores de Y continuam positivos. No segundo quadrante, os nossos pares ordenados terão X menor que zero e o Y maior que zero. Qualquer par ordenado do segundo quadrante terá o X negativo e o Y positivo. Terceiro quadrante, tanto o X quanto o Y serão negativos. Então, se eu tiver um ponto com o X negativo e o Y negativo, ele estará no terceiro quadrante. Então, X menor que zero e Y menor que zero, terceiro quadrante. Quarto quadrante, o X volta a ser positivo e o Y continua negativo. Eu posso ter também pontos em cima dos eixos. Logo, não farão parte de quadrante algum. Se eu tiver um ponto em cima do eixo X, a sua forma será X e zero. Se eu tiver um ponto em cima do eixo Y, a sua forma será 0 e Y. Vamos marcar alguns pares ordenados para vocês poderem observar como se faz. O ponto A tem coordenadas 2 e 3. Observe que eu disse coordenadas. O par ordenado, ele possui duas coordenadas. A abscissa, que é o valor de X, e a ordenada, que é o valor de Y. Veja que ambos são positivos. Eu posso te garantir que esse ponto estará no primeiro quadrante. 2 é o valor de X
e 3 é o valor de y. Vou buscar o encontro desses dois valores. Isso quer dizer que o ponto A estará nessa posição. 2 para x e 3 para y. Na geografia, por exemplo, as coordenadas geográficas, a latitude e longitude, trabalham com esse princípio do plano cartesiano. Os jogos, por exemplo, batalha naval, trabalham com esse conceito de coordenadas para poder acertar ou não os barcos. O ponto B, ele tem um x negativo e o y positivo. Se x é negativo e o y é positivo, o quadrante será o segundo. Menos 4 para x e 7 para y. Será nessa posição aqui. Esse é o ponto B. O ponto C, tanto a abscissa quanto a ordenada são valores negativos. Ou seja, teremos um ponto no terceiro quadrante. Menos 5 para x e menos 2 para y. Esse é o ponto C. O ponto D, o x é positivo e o y é negativo. X positivo, y negativo, quarto quadrante. 2 para x, menos 3 para y. Aqui está o nosso ponto D. O ponto E, observe que ele está no eixo x. Quando y for igual a zero, eu marco no eixo x, no valor 3. Aqui está o ponto E. O ponto F está no eixo y, porque se x é zero, eu marco o ponto no eixo y. O menos 4 para y, esse é o ponto F. E para encerrar essa análise dos pontos, nós temos o ponto G, que é a origem no plano cartesiano. Aqui está o ponto G. X é zero e y é zero. O ponto G é a chamada origem do plano cartesiano. Nas minhas aulas de introdução à função, eu costumo dizer que o produto cartesiano é, entre aspas, a avó da função. Vamos entender como foi criada a função. Nós começamos com o produto cartesiano, que vai dar origem às relações binárias, que por sua vez dará origem à função. O que seria o produto cartesiano? Definição: produto cartesiano é a formação de pares ordenados, utilizando elementos de dois conjuntos. Copie isso que é importante. Produto cartesiano é a formação de pares ordenados utilizando elementos de dois conjuntos. A sua forma de representação é A cartesiano B. Viu como se lê? A cartesiano B. O conjunto A vai fornecer os valores de x e o conjunto B vai fornecer os valores de y. Então, iremos construir pares ordenados utilizando, por exemplo, do conjunto A, os valores que darão a abscissa e do conjunto B, os valores que darão a ordenada. Exemplo, vamos pensar em dois conjuntos. O conjunto A tem os elementos 0, 1 e 2. O conjunto B tem os elementos 2 e 3. E a questão te pede, determine A cartesiano B. Eu posso pensar de uma forma didática. Para isso, vou criar o chamado diagrama de flechas, ou diagrama sagital. O conjunto A tem os elementos 0, 1 e 2, e o conjunto B, por sua vez, tem os elementos 2 e 3. O elemento 0, ele pode se relacionar com 2 e com 3. O elemento 1 pode se relacionar com 1 e com 3. O elemento 2 também pode se relacionar com 2 ou com 3.
Perceba que não há nenhuma restrição. Todos os elementos de x se relacionam com todos os elementos de y. Ao passar do tempo, veremos que aparecerão restrições, que vão criar a relação binária e, posteriormente, a função. Mas, produto cartesiano não há nenhuma restrição. São todos os elementos de A com todos os elementos de B. Logo, A cartesiano B será igual a 0,2, 0,3, 1,2, 1,3, 2,2 e 2,3. Eu posso também calcular, pessoal, a quantidade de pares ordenados que eu posso criar. E para descobrir quantos pares eu posso formar, eu posso utilizar a seguinte fórmula. O número de A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, eu posso multiplicar a quantidade de elementos de A e de B. Com essa multiplicação, eu vou encontrar o número de pares ordenados. Pois bem, o conjunto A tem 3 elementos e o conjunto B tem 2 elementos. Eu tenho, portanto, 6 pares ordenados. Vamos ver agora as relações binárias. Conceito. Relações binárias são formação de pares ordenados, formação de pares ordenados, utilizando elementos de 2 conjuntos, veja que até aqui está idêntico ao produto cartesiano. Eu tenho 2 conjuntos e vou criar pares ordenados com os elementos desses 2 conjuntos. Mas agora vai surgir algo novo. Respeitando uma lei ou sentença. Então, pessoal, vamos a partir de agora limitar a formação de pares ordenados, utilizando para isso uma lei ou sentença. Por exemplo, temos o conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B com os elementos 0, 2, 4 e 5. E eu quero obter a relação R, xy, pertencente a A cartesiano B, tal que y é igual a 2x. Cada questão terá uma lei diferente. Vamos traduzir o que vem a ser essa relação R. X e y formam o par ordenado, que logicamente é o meu objetivo na questão, é buscar pares ordenados. Só que esses pares pertencem a A cartesiano B. O A entrega o valor de x e o B entrega o valor de y. Mas surgiu nesse momento, pessoal, uma lei ou sentença, tal que y é igual a 2x. Só teremos pares ordenados formados que respeitem essa lei, do y ser o dobro de x. Eu acho mais fácil você colocar em diagrama o conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos 0, 2, 4 e 5. E para fazer esses pares ordenados, eu vou respeitar a lei, que y tem que ser o dobro de x. x, 0. O dobro de 0 é 0. Teremos o par ordenado 0, 0. Não se esqueça, se fosse apenas produto cartesiano, o 0 iria com todos os 4 elementos de B. Mas a lei restringiu a formação de pares ordenados. O próximo elemento é o 1. O dobro de 1 é 2. Então temos o par ordenado 1 e 2. O próximo é 2. O dobro de 2 é 4. Então, para x igual a 2, o y vale 4. O próximo elemento, 3. O dobro de 3 é 6.
Mas veja que não há 6 no conjunto B. Portanto, o elemento 3 não formará par ordenado. Já tenho como resposta da relação R os pares ordenados 0, 0, 1, 2 e 2, 4. Com isso, eu já posso definir alguns conceitos que serão também utilizados em função. Conjunto de partida. Conjunto do qual partem as setas. Conjunto de chegada ou contradomínio. Conjunto no qual chegam as setas. Domínio. Elementos do conjunto de partida que estão relacionados. Imagem. Elementos do contradomínio que estão relacionados. Vistos os conceitos, já podemos definir o conjunto de partida, o contradomínio, o domínio e a imagem desta relação binária. O conjunto de partida é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B. O domínio são os elementos 0, 1 e 2. O 3 não teve par ordenado formado, logo não faz parte do domínio. E a imagem são os elementos 0, 2 e 4. Da mesma forma que o 3, o 5 não teve par ordenado formado, portanto, não faz parte da imagem.